Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero começar hoje um conteúdo que eu acredito ser um dos mais legais para a gente poder trabalhar dentro da história. Até porque falar dessa parte da história é falar muito sobre que tipo de sociedade nós temos hoje. Se você quer saber e entender um pouco mais sobre a sociedade ocidental que nós somos hoje, é importante que nós conheçamos a história da Grécia, a história dos povos e da civilização grega. Vamos lá? Vamos entrar nessa pesquisa? Então, olha só, para a gente poder falar da Grécia, a gente precisa imaginar um pouco sobre o cenário geográfico, o cenário físico da Grécia. A Grécia, ela está localizada numa região de um território muito seco, um território com pouca chuva, um território quente. Essas características dificultaram que a Grécia, que os povos gregos tivessem desenvolvimento da agricultura, da economia agrícola, diferente daquilo que nós estudamos nos povos egípcios, nos povos que estavam nas margens dos rios Tigres e Eufrates. Essas civilizações desenvolveram-se a partir do grande potencial agrícola que aquelas regiões tinham. Já os povos gregos, vivendo numa região muito árida, tiveram que desenvolver outras características para que sua civilização sobrevivesse dentro daquela região. Bom, a região dos povos gregos é a região do Mar Mediterrâneo, é a região que faz litoral com o Mar Mediterrâneo. Uma região formada por diversas ilhas e por uma grande extensão de terras da Europa que adentra o Mar Mediterrâneo. Essas características deram aos povos gregos uma grande necessidade de desenvolver as tecnologias marítimas. Então, por causa disso, por causa de onde os povos gregos se desenvolveram, eles foram obrigados a aprender tecnologias que fizessem eles dominar a navegação, dominar as viagens marítimas. Por causa disso, os povos gregos conseguiram chegar a outros territórios, fazer contato com outras comunidades, com outros povos. É por isso que os povos gregos desenvolveram a grande habilidade para o comércio, para as negociações. Quando você tem contatos com várias culturas, você aprende e você precisa desenvolver aptidões para poder se comunicar, para poder dialogar com essas outras civilizações. E isso facilita muito a vida de quem precisa negociar, de quem precisa vender para conseguir sobrevivência. Bom, a civilização grega também é muito marcada por uma forma de organização política chamada de cidades-estado. Os gregos, ao invés de criar um território unificado, eles respeitavam as diferenças culturais, as diferenças pontuais de cada agrupamento que tinha características comuns, como a língua, como a religião, mas que preferiam ser administrados, se organizar socialmente de formas distintas. Então, por isso, o povo grego é dividido em diversas cidades-estado. Isso levou os povos gregos a também poderem desenvolver-se de formas diferentes entre as cidades-estados. Muitas cidades-estado conseguiram conquistar outros territórios, invadir outros territórios e ampliar o seu território, ampliar o seu poder, enquanto outras preferiram ficar localizadas, ficar estáveis e protegidas aonde elas se desenvolveram. Bom, o mundo grego ele pode ser entendido como o grupo de pessoas que ocupa a região do litoral do Mar Mediterrâneo, que possuíam características comuns quanto à língua
quanto à etnia, a religião e os costumes. Então, embora fossem diversas cidades-estado, eles tinham a linguagem, eles tinham a etnia, a religião e os costumes semelhantes. Por isso nós damos a eles o nome de povo grego. E o estudo da Grécia precisa ser dividido em duas partes: o período homérico e o período helenístico. Vamos dar uma entrada agora nessa primeira aula sobre o período homérico, que vem da ideia construída em torno dos escritos, dos textos escritos por Homero, que foi um grande escritor, foi um grande poeta do período grego antigo. Homero escreveu um livro chamado Ilíada, aonde ele conta a história de toda a batalha de Troia, a história dos povos gregos que lutaram entre si em busca de dominação, em busca de fortalecimento de algumas cidades-estado sobre outras cidades-estado. Além da Ilíada, Homero também escreveu o texto chamado Odisseia, que retrata as viagens de um personagem chamado Ulisses. Então, esse período homérico, ele é caracterizado justamente por muitos fatos reais serem registrados de uma forma fictícia dentro dos textos de Homero. Na sociedade grega daquela época, nós tínhamos uma organização social onde os povos viviam nos chamados genos, que eram pequenas comunidades rurais onde a criação de animais, principalmente de ovinos, era a principal atividade daqueles povos. A liderança desses genos era dada ao chamado paterfamilias, que era um grupo de autoridade responsável pelos genos, pelas propriedades de terra. Os eupátridas eram os parentes próximos ao paterfamilias, que era aquele grupo que tinha o domínio da economia, o domínio das principais terras, o domínio econômico sobre a sociedade grega. Por fim, nós tínhamos os camponeses, que eram os responsáveis por servir aos eupátridas. Era assim a organização social dos povos antigos, dentro do período homérico. Quando essas classes são separadas, os eupátridas passam a viver em territórios onde se criavam grandes fortificações. Esses territórios fortificados eram chamados de polis, que para nós a tradução exata seria cidades. Então as polis foram grandes fortificações criadas pela comunidade eupátrida dos gregos, aonde viviam dentro daquela região os integrantes da família do paterfamilias. Bom, a economia desse período grego, desse período chamado homérico, pode ser pensada a partir do estudo sobre a cidade de Esparta. Como que se dava? Nós tínhamos todas as propriedades pertencentes ao Estado, eram as chamadas terras cívicas, que eram distribuídas em lotes para os guerreiros, para aqueles que participavam do grupo de guerreiros da cidade de Esparta. A escravidão já existia naquele período, principalmente quando os espartanos conquistavam povos e escravizavam aqueles que haviam perdido na batalha, aqueles que tinham sido conquistados. Esses escravos, eles também poderiam se tornar escravos por dívidas. Se um camponês ou se um eupátrida adquirisse uma dívida e não conseguisse quitá-la, ele também se tornaria um escravo. Por fim, as terras elas eram distribuídas dando prioridade para os guerreiros e as terras ruins, as terras menos produtivas, eram divididas entre o restante da população. A sociedade espartana era uma sociedade que nós chamamos de estamental, dividida em classes, aonde não era possível o cruzamento, a mistura das classes. Se você nascesse
espartano guerreiro, você jamais poderia se misturar, por exemplo, com um camponês ou com um escravo. Isso é o que nós chamamos de sociedade estamental, aquela sociedade dividida em estamentos que não se dividem. Por fim, a política espartana, ela era uma diarquia, aonde o poder era dividido entre duas famílias, entre duas dinastias, que se revezavam durante tempos no poder. Era também existente naquele período um conselho chamado Gerúsia, aonde os idosos, os anciãos, davam consultas, davam opiniões para que a diarquia tomasse as suas decisões. Por fim, já existia dentro da cidade-estado de Esparta a chamada Assembleia, que era também conhecida como Ápela, e que é onde se deliberava sobre decisões cotidianas da vida da comunidade espartana. Esparta teve uma grande transformação quando seu rei, chamado Licurgo, tirou o governo das diarquias e transferiu para algo chamado oligarquia, que significa poder de um determinado grupo, poder de poucos. Essa oligarquia monopolizava o poder nas mãos dos 80 gerontes, que eram eupátridas, que eram, na verdade, próximos ao pater-famílias e que governavam, então, para si mesmos. Governavam voltados para os interesses do grupo oligárquico, do grupo dos poucos, dos gerontes, que administravam a sociedade. No caso, a diarquia só se manteve como um efeito de apresentação de quem seriam os líderes da sociedade, mas na prática ela não tinha poderes administrativos. Os espartanos são sempre conhecidos pelo seu teor conservador, pela sua característica violenta, militarizada. É dentro da sociedade espartana que nós vamos ter uma grande luta entre o grupo dos espartíates, que eram os guerreiros, e os ilotas, que eram os camponeses, os pobres da sociedade. Dentro da sociedade espartana também nós devemos lembrar das características do militarismo, da xenofobia, ou seja, a aversão aos povos estrangeiros, e também o chamado laconismo, que era o sufocamento de ideias críticas ao governo dos gerontes. Então, todas as vezes que você se lembrar sobre militarismo, sobre xenofobia ou sobre laconismo, é dos povos espartanos que nós estamos falando, tudo bem? Na próxima aula eu volto falando para vocês a respeito do período helenístico, o período de ouro da sociedade grega. Um abraço e até a próxima!